Muito bem, vamos continuar a nossa bela história em Êxodo, agora no capítulo 33, não é nem agora no capítulo 33, é repetindo, ou dando continuidade, melhor dizendo, capítulo 33, nós tentamos ir até o versículo 6, mas não conseguimos, ficamos no 3, na semana passada. Então, vamos avançar hoje um pouco mais com lições aqui muito valiosas. Mas eu vou ler do 1 ao 6, para não perdermos o contexto. Então, Êxodo 33, de 1 a 6. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito do qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que emana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel: és um povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esta história maravilhosa, cujo relato foi inspirado pelo teu Espírito Santo no escritor, e que esse mesmo Espírito Santo agora aplique esse relato nas nossas vidas, juntamente com as lições que devemos aprender e com a vontade muito forte de aplicarmos em nossas vidas, transformando-nos cada vez mais em crentes mais parecidos com Cristo. É em nome dele que te pedimos e te agradecemos. Amém. Então, já comentamos sobre a decisão de Deus de não ir mais com o povo, e seria apenas uma proteção física agora, através desse anjo, que inclusive já expliquei que entendo que não seja o anjo do Senhor divino, mas um anjo, vou chamar um anjo comum, embora eu ache esquisito chamar um anjo de comum, mas vocês entendem. E comentamos, então, bastante na pregação passada sobre a importância de termos comunhão com Deus, de termos Deus na nossa vida, de não ter sentido nenhum andar sem Deus aqui, mesmo um crente, ou andar com o Espírito Santo entristecido em nós. Trabalhamos muito neste tema aí. Então, nos versículos 4 a 6, uma vez decidindo não ir com eles, Deus manda Moisés orientar o povo a tirar os atavios, os enfeites que eles usavam, certamente muitos, para fins idólatros. Há uma frase aqui interessante e difícil, em que na nossa versão tem: para que eu saiba o que hei de fazer. No versículo 5. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel, que é dura cerviz e tal, e se eu subir eu vou consumir vocês, ou eles, tira por de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Na nova versão internacional, NVI, tem: eu decidirei o que fazer com vocês. Basicamente, a mesma ideia. Para aqueles que gostam de ir um pouco mais profundo nas questões teológicas, aqui está uma oportunidade boa de fazer uma pergunta interessante. Se Deus ainda não sabia como iria agir, como é que fica a onisciência dele? Para que eu saiba o que eu vou fazer, manda tirar os atavios para que eu saiba o que vou fazer. Não sei o que vou fazer, não. A pergunta é boa, é válida, mas acho que temos uma resposta bem satisfatória. Obviamente, é indiscutível
que Deus sabia de antemão tudo o que iria acontecer. Não se discute. E não apenas sabia no sentido apenas antevendo tudo. Porque tem alguns que ainda acham que a onisciência de Deus se aplica desta forma. A eleição de Deus se aplica desta forma. A predestinação, Deus sabe quem vai ser eleito. Ele sabe, só isso. Ele tem a capacidade de ver o futuro. Ponto. Não cremos que seja assim. Não é isso que as Escrituras ensinam. Muito pelo contrário, fica claríssimo, onde quer que se leia, que Deus não apenas sabe o que vai acontecer, mas Ele determina o que vai acontecer. Por isso é que Ele sabe. Ele, não é nem por isso, é muito mais profundo do que apenas saber. Mas Ele determina o que vai acontecer. Então, tudo estava determinado por Deus. Como é que Ele iria agir com os judeus ali? Claro, não somente sabia como havia determinado. Acontece que a criação está sujeita ao tempo, à cronologia. Deus não está. E os decretos dele, que passam na mente dele, a Bíblia sempre fala que eternamente, ou antes de haver mundo, Deus havia escolhido os dele. Antes de haver mundo, não tinha nem questão de tempo, de cronologia. Aí entrou a criação. Então, entrou a questão cronológica no meio. Deus, então, passou a lidar, ou até de tratar com os homens de uma maneira cronológica à medida que as coisas vão acontecendo no tempo, porque isso que acontece, ou aconteceu quando Deus inseriu a cronologia na história, na criação. Ele não precisa de cronologia. E o que entendemos é que quando entrarmos no estado eterno, não vai ter cronologia mais de anos para lá, anos para cá, vai encerrar isto. Mas hoje tem essa questão que é fundamental. Nós vivemos assim, aliás, não conhecemos o que é vida sem cronologia, a gente não consegue nem imaginar. É muito complicado. Então é natural que as decisões de Deus sejam tomadas e reveladas ao longo do tempo, enquanto se desenrola a história humana. A história não humana, mas a história da criação inteira, incluindo a história humana. Então, o tempo traz naturalmente ações e reações. Vamos focalizar nas pessoas, na humanidade. Ações e reações. O próprio tempo vai trazendo isto. Então, é natural que Deus, sendo muito sensível à reação dos homens, como Ele é, então Ele aguarda a ação ou reação dos homens, de uma maneira geral, para anunciar a sua decisão. Quando Ele anuncia, às vezes Ele nem anuncia, às vezes Ele anuncia. Então, no caso em particular aqui, Moisés, vamos tocar do jeito que está agora. Continue dirigindo esse povo. Algumas coisas mudaram aqui na minha mente. Não vou mais com vocês. Não falou mais em tabernáculo, que não só representava, mas de uma certa forma era a presença de Deus no meio deles. Já expliquei isso na semana passada. Vou mandar um anjo protegê-los fisicamente, para o povo não se acabar no meio do caminho. Eu prometi aos patriarcas, vou cumprir. Pronto. E esses atavios estão, ele não disse isso, mas era óbvio, me irritando profundamente. Manda o povo tirar. Ponto. E eu vou ver o que eu vou fazer. Isso equivale a dizer, eu quero ver como eles vão agir com esta minha decisão de não ir mais com eles, essa minha ordem de que eles tirem os atavios. Eu quero ver. Parou. Não significa que a mente dele estava no escuro, que ele não sabia o que ia acontecer. É claro que ele já sabia perfeitamente, mas é como se dissesse, Moisés, eu vou revelando
A minha vontade vai sendo, o que eu decidi na eternidade passada, vai sendo revelado aos poucos, e eu vou lhe passando o que eu for decidindo. É isso. Que é o que acontece na nossa vida. Ele vai mostrando o que vai fazendo na sua vida, na minha vida, dia a dia. De uma maneira geral, nós já sabemos, somos salvos em Cristo, graças a Deus, vamos para o céu, sabemos tudo que está revelado na Bíblia. E o que não está? Senhor, isso aqui comigo. Vamos tocando? É isso. Então, vocês, os teólogos aqui da igreja, espero que tenham razoavelmente se satisfeito com essa pobre resposta, mas é tudo o que eu tenho para poder explicar isso. Não venha me dizer que aí Deus mostrou que não sabe o que está acontecendo, e isso pode parecer um absurdo, o pastor Mauro tirou isso, que alguém que crê na Bíblia pode inventar uma loucura dessa. Pois é, pois existem pastores com décadas de pastorado, que escrevem livros e tudo, que de repente vem com a história dessa, interpretação dessa, mas vem mesmo e diz, Deus não sabe o que vai acontecer no futuro. Ele vai vendo o que vai acontecer e tudo. Escrevem livros baseados em outros livros. É impressionante, mas existe. Então não pense você que você está fora do perigo de ser tentado pelo diabo, que uma pessoa assim pode até ser salva, não sei. Talvez não seja, não entendeu o plano de Deus. Talvez Deus permitiu que o Espírito Santo, de uma forma tal, apagasse numa pessoa dessa e bloqueou a visão. Eu não sei. A alma dele depende de Deus, não é de mim. Que eu não me admiraria se alguém assim não fosse salvo, não me admiraria. Mas se eu chegar no céu e encontrá-lo, também não vou me admirar no sentido de dizer, Deus permitiu um longo desvio dessa pessoa, ficou um filho rebelde, ficou um filho estranho. Pode ser também, não sei. Por que eu estou dizendo isso? Porque você cuide. Você cuide. Você pode virar um filho desse? Pode. Eu? Terei perigo, pastor? Tem, meu irmãozinho. Tem, minha irmãzinha. E é grande. Tenha cuidado. Grande, digo, se você der margem. Não é que nós estamos correndo perigo disso, ficar apavorados com isso. Não, não. Se levamos Deus a sério, as Escrituras a sério, não devemos temer isso, não. Mas nunca se considere numa posição tal, inabalável, numa questão dessa. Você é inabalável como salvo. Sim. Mas em termos de você ir longe no esfriamento espiritual, longe no conhecimento das Escrituras, travar, a possibilidade existe e é grande, se você começar a deixar as coisas de Deus em segundo plano e tirando a prioridade, o perigo vai aumentando. Já vi, conversei com colegas, pastores, homens estudiosíssimos, chocados porque viram colegas deles fazendo PhDs, fazendo doutorado e entrando cada vez mais fundo nas questões filosóficas, teológicas, tudo ali embolado, e pessoas que vão esfriando pelo academicismo e se apaixonando pela discussão puramente teórica e jogando cada vez mais dúvidas sobre a Bíblia e se afastando sem perceberem. Quando veem, estão longe, negando, inclusive. Eu fiquei chocado ao ler num livro, depois posso citar o nome e tudo, que C.S. Lewis, grande badalado C.S. Lewis hoje, a interpretação dele de Salmos, pelo menos os imprecatórios, é que não eram inspirados pelo Espírito Santo. É isso. É tão difícil explicar aquilo que, para ele, esses livros não eram inspirados. Simples, né? É complicado explicar como é que um homem deseja que o outro esmague a cabeça do outro com a pedra, como tem alguns salmos, num salmo pelo menos, tem. Então é difícil me explicar isso, mas dizer que não é inspirado, aí tem lá a citação do livro, tudo. Aí ninguém liga muito para isso, né? Aí a gente olha assim e diz, puxa, então se essa parte da Bíblia não é inspirada, e a outra? E a outra? E qual é? E qual não é? Abre uma brecha muito grande. E um homem do tamanho da influência de C.S. Lewis. Então, Deus permite isso? Permite. C.S. Lewis era salvo? Não sei, devia ser.
Não sei. Ele entendeu as Escrituras, não entendeu as Escrituras, ele entendeu quem era Jesus Cristo de uma maneira absolutamente impecável, de acordo com as Escrituras e tudo. Deve ter entendido. Tem coisas, tem livros que ele fala do testemunho dele que não tem a palavra Jesus, não tem a palavra Cristo, ou praticamente está ausente a ideia. Escreveu um livro sobre o sofrimento dele quando perdeu a mulher, a esposa, e Grief Observed, é um lamento observado, né? E amargo contra Deus e tudo. Não fala mal de Deus, não blasfema nem nada, mas amargo. Né? E a gente vê reações de pessoas que perdem entes queridíssimos tanto quanto, com reações completamente diferentes. Então, isso estou julgando a posição dele? Não, absolutamente. Eu estou julgando, sim, o que ele escreveu. Estou julgando, e é para julgar, com a letra deste tamanho, maiúsculo. Julgar, para julgar. Está escrito. Então, ele tem que ser responsável pelo que ele escreveu. Está escrito. Então, por que eu estou dizendo isso? Pastor, agora resolveu falar mal do C.S. Lewis. Eu não estou falando mal do C.S. Lewis, eu estou dizendo assim, não se entregue de corpo e alma para um autor badalado e conhecidíssimo. Cuidado, é homem, é gente. Não escolha seus pastores ou seus queridos da literatura cristã, os seus autores. Não escolha pelo nome deles, não. Escolha pelos que estão escrevendo e saiba discernir. Isso aqui não presta, isso aqui é lixo. Mas feita pelo fulano, certo, mas é lixo. Quem é você para julgar o fulano? Eu não, mas a Bíblia é. Ele está dizendo uma coisa que a Bíblia considera lixo. Então, eu vou dizer que é lixo. O fulano é lixo. Não, o que ele escreveu naquele ponto, e o resto do livro todinho é joia. Está certo. Então, a coisa não é preto e branco. Entendem? Vocês tenham cuidado. Não é preto e branco, preto e branco. É crente, não é crente. É crente, não é crente. Se é crente, eu vi tudo que ele tem. Se ele não é crente, amaldiçoado. Não é assim, não. Porque nós não sabemos. Não está na testa quem é salvo e quem não é. E eu creio que vai ter surpresas no céu, sim. Tem alguns que estudam muitas escrituras, conhecem bem as escrituras, que dizem, vai ter muito mais gente no céu do que a gente espera. Deus é muito mais largo do que a gente pode pensar. Aí tem outros que estudaram tanto quanto, com a mesma seriedade de vida, mesma profundidade, e assim, vai ter surpresa ao contrário, vai ter muito menos gente do que a gente pensa. Pelo rigor das Escrituras, pelo que diz sobre o que é consequência natural de uma conversão, pela maneira como um cristão verdadeiro deve viver e tudo mais, e a confissão de fé e muitas outras coisas. Claro, aí um escreve um livro inteirinho, ou vários livros, sobre a ideia dele ou deles, que vai ter muito mais gente do que se pensa. Aí o outro escreve livro, vai ter muito menos gente do que se pensa. Tem um livro de um puritano, 2 livros, 2, dessa grossura assim, cada um, mostrando o rigor da seleção de Deus. 2 livros, ele é um, se botar em 2, vai ficar dessa grossura assim, de um puritano, explicando e mostrando o rigor, passar após passagem. Até agora eu estou aguentando ler um, falta o segundo. Mas, então o pastor Mauro agora está achando que todo mundo é perdido. Não estou achando coisa nenhuma. Eu estou achando que é um assunto complexo e você cuide da sua vida. E tenha muito cuidado a quem você abre o coração, a quem você abre a mente, a quem você se deixa influenciar. Tem muito crente ingênuo, parece criança, que vai na onda daqui, na onda dali, e idolatra o pastor fulano, o cicrano, o pregador, o puritano tal. Ora, o pastor Mauro fala, e ele é ele é meio idólatra de puritano, não sou idólatra de puritano, coisa nenhuma. Leu com um rigor enorme também, escrevo lá, digo errado, não concordo. Eu não boto nem errado, não, porque eu acho arrogância. Eu boto mais não concordo, porque aí eu tenho mais direito de discordar. Mas eu gosto de botar discordo. E achando um espetáculo, porque lá na frente tem coisa, aí bota assim, belíssimo. Logo depois que eu botei, não concordo. Mas é isso. Então alguém vai me ouvir as pregações que estão aí, para quem quiser ouvir e ver e tudo mais, e vai ser natural. Isso aqui eu concordo com o pastor Mauro, isso aqui eu discordo, isso aqui ele é muito duro. Certo.
Tudo bem, não estou preocupado com isso. A minha preocupação é eu entender o melhor possível as Escrituras e passar da maneira mais equilibrada que eu puder passar e tentar ajudar vocês a serem crentes mais maduros e mais independentes de homens e mais dependentes do Espírito Santo. Mas a dependência do Espírito Santo não se faz só ouvindo a pregação que o pastor disse que é preciso ser dependente do Espírito Santo. Ou ler um livro dizendo isso, ou ouvir 10 pregações na internet em toda língua e traduzido para toda língua também. Pronto, pode ouvir à vontade. Mas não é isso. Ser dependente do Espírito Santo é algo muito mais complicado do que se pensa. Complicado no sentido de que custa, é custoso. Eu não estou dizendo gostoso, que também é, lógico. Mas eu estou dizendo custoso, custa ser dependente do Espírito Santo. Como é que é tão gostoso e é tão custoso ao mesmo tempo, pastor? Por causa da desgraça da nossa carne. A nossa carne faz com que seja custoso, a um custo alto, ser dependente do Espírito Santo. Mas deveria ser uma delícia. É. Então, quanto mais é difícil para você, mais você veja como a carne está lhe perturbando. E o ponto mais alto da sua vida espiritual, pode ficar certo, é quando você achar mais gostoso ser dependente do Espírito Santo. E deixar o mundo de lado. Pai, eu estou achando isso bom. Tá bom? Pois você tá entendendo a coisa. Você está realmente levando a sério e lucrando com o poder espiritual. Irmãos, eu disparei agora. O culpado é o Lewis. Se pegar essa minha pregação e tirarem do contexto sobre o Lewis, eu vou ser crucificado, expulso do YouTube, que aliás seria um prazer, que há muito tempo eu penso em me auto-expulsar daquilo. Penso muito em deixar só o site. Já saí do Instagram, graças a Deus. E YouTube eu olho assim, e cada vez que chega alguém diz, pastor, aquilo que o senhor disse ali, o senhor vai acabar sendo expulso do YouTube. Eu digo, como é? Eu que vou expulsar essa beleza de YouTube da minha vida. Ora, eu vou ser expulso do YouTube. Aí falo com o corpo, não, pastor, não faça isso, isso é quase dizendo que é pecado, mas não chegaram ainda nesse ponto, mas breve vão chegar. Não faça isso, não faça isso, digo, está certo. Ouvi a mesma coisa no Instagram, saí e foi um dia feliz na minha vida. Pode parecer esquisito, muito estranho, mas foi um dia feliz, como se tivesse me libertado daquilo. Eu olhava a mim mesmo, quando embaixo tinha uma coisa, uma cena nojenta. Aí eu aqui, pregando a Bíblia. Mas o senhor não vai ser exposto se não for assim. Digo, pô, eu não vou ser exposto. Não quero ser exposto para pagar esse preço, eu não sou exposto. Ou estou criticando o outro que não só paga o preço em termos de expressão, mas tira do bolso para ter a pregação no YouTube. Não estou criticando, não. Monetizando a pregação, tudo, o site todo. Outro dia eu estava ouvindo uma pregação, quando chegou lá, uma música do Queen. Eita! No meio da pregação do colega. Né? Não era o Queen, era uma música do Queen. Né? Mas eu conheço, nas minhas épocas, né? Pois é. Aí eu olhei assim e disse, eu não vou avaliar isso, deixa o irmão. Aí a quantidade de vistas lá, né? Chama vista, visão, tem um nome lá. Pois é, aí enorme. Tudo bem, não vou avaliar isso. Deixa assim, eu não me sinto bem. Pronto. E assim tenho ido. Agora, claro, a palavra do que um diz é muito mais ouvida do que a palavra de alguém como eu diz. Aqui são centenas que vão vir, outros são milhares ou dezenas de milhares. Tudo bem, cada um, como eu estava dizendo, é complexo isso, cada um vai dar conta diante de Deus, da sua consciência e tudo. O servo não é meu, o servo é de Cristo. Eu sou servo de Cristo, então cada um dê conta de si próprio. E eu me sinto bem assim. E esse é o pastor de vocês, espero que isso não chegue a achar que eu estou fora de época
a ponto das pregações perderem o valor, coisa assim. Espero que não. Se chegar esse dia, chegou e Deus faz o que Ele quiser. Mas eu me sinto extremamente bem, feliz por continuar assim. É pequeno, em termos de mídia, querendo ser pequeno. Nunca me esqueço o dia, 30 anos atrás, que o presidente da editora Mundo Cristão disse: Mauro, eu vou produzir o seu nome. Vou produzir o seu nome no país. Isso não nem tinha internet, nem me lembro. Acho que nem tinha, eu estava começando a ter. Eu vou colocar você no circuito. Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, Belo Horizonte. Vou incluir você no circuito, vou lhe introduzir em encontros, mega encontros de evangélicos. Aí te prepara. Vai ter músico, cantor, vai ter tudo. E aí, ali vamos produzir seus livros, você vai falar, e testemunho e tal. E foi num almoço, num restaurante em São Paulo, com a convite dele. E eu disse: vou não. Olha a decepção nos olhos desse homem. Não vai, não vou. Não vou. Não é meu estilo, eu prefiro ficar sem ser muito conhecido, mas entrar nessa linha aí, eu prefiro, não, agradeço e tudo. Eu não sei se foi coincidência ou não, mas depois, ao longo, a Mundo Cristão foi perdendo visivelmente o interesse em mim, no que eu escrevi e tudo, e devolvia o livro que eu mandava, os originais. Muito obrigado, o livro está muito bom, mas muito obrigado e tal. E foi até praticamente me deixarem. Ou seja, amém, eu estou tranquilo com a minha consciência. O outro irmão lá que aceitou e ficou realmente extremamente famoso no Brasil e que, quando fala, milhares ouvem, amém, também. Estão divulgando a palavra de Deus, monetizando ou não, indo para todo tipo de encontro ou não, é com eles. Não critico, espero que eles não critiquem o tipo de atitude que eu tomei e tomo, e vamos em frente, mas sempre com muito cuidado para não idolatrar pessoas, não ficar impressionado demais com o nome de autor. Eita, saiu o último livro do fulano. Cuidado, cuidado. Lutero era duríssimo contra os judeus, mas de querer matar tudo que era judeu, no início do ministério dele, que ele ficou mais conhecido. Ao longo da carreira dele, que ficou famoso mesmo e tudo, ele foi amaciando mais. E quando terminou, parece outra pessoa, a maneira de encarar os judeus. Mudou, ao longo da vida. Tem um teólogo muito famoso que era pré-tribulacionista. Escreveu livro, muito, muito, muito conhecido. De repente, não sou mais não. Eu agora me convenci de que agora eu sou, acho que é pós-tribulacionista ou mid-tribulacionista, não me lembro. Mas pré-tribulacionista eu não sou mais. Aí escreveu livro e tudo. Eu estou criticando? Não, acho que ele teve coragem, até elogio, porque faz algo assim, e enquanto estava convencido que era pré-tribulacionista, era a melhor posição, ele divulgou. Depois ele entendeu que não era e passou a dizer: olha, eu passei a ver diferente. Eu acho isso uma coragem muito grande. Eu ouvi, acho que o próprio John MacArthur numa fita, dizendo que ele pregou a mensagem inteira sobre um detalhe lá, que eu sabia, mas me esqueci agora qual era o detalhe. Não estou lembrado. E ele pregou todinho aquele assunto. Algum tempo depois, ele convenceu-se só do contrário. Convenceu-se mesmo. Ele voltou ao púlpito. Quer dizer, o púlpito era dele já durante muito tempo, ainda é, mas ele chegou no púlpito e disse: gente, eu preguei a pregação tal, assim, assim, assim. Eu mudei de pensamento, interpretação sobre aquela passagem. Agora eu penso assim. Aí pregou outra mensagem inteira, desfazendo tudo o que tinha dito e dizendo o que ele tinha pensado agora. Homem desse é perigosíssimo. Eu acho o contrário. Eu acho que ele é confiável, porque ele está escrevendo o que ele pensa. Confiável, pelo menos, nesse aspecto. Mas homem nenhum é confiável no sentido de que o que ele disser é. E aquilo é a palavra de Deus. Aquilo é a palavra do pastor X, que está interpretando a palavra de Deus.
Agora, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Palavra de Deus, certo. Agora, se eu falar 5 minutos sobre esta passagem, palavra de Deus. Não. Essa aqui é a palavra de Deus interpretada pelo pastor Mauro. Então, quando você sai daqui, você sai dizendo que ouviu a palavra de Deus? Mais ou menos. Num certo sentido, sim. No outro sentido, não. Pastor, o senhor está me deixando zonzo. Tenha cuidado. Tenha cuidado com o pastor Mauro. O Alzheimer pode estar bem aí, não pode? E eu chegar e dizer onde é que eu estou? Não sei. Jesus? Não sei. A que ponto pode chegar um cérebro completamente corroído? O meu cérebro é corroível, e o seu também. Então, tenha sabedoria para discernir quando o pastor Mauro lê a Bíblia, está lendo a palavra de Deus, e quando ele está interpretando. Mas um homem como o pastor A, B, C, D, com a vida daquela, com a família daquela, com o testemunho daquele, é claro que a palavra dele é igual à palavra de Deus. Você é candidato a um suicida, em termos de doutrina, em termos de andar cristão. Você tenha cuidado, porque você pode se tornar objeto de um desvio. Claro que meu tempo já se foi, preguei coisa nenhuma de Êxodo, e eu digo o seguinte, irmãos, o cristão que busca Deus a sério, ele está muito seguro, até contra erros de outros e dele próprio. Ele vai dar um jeito, o Espírito Santo vai orientá-lo a absorver os erros de outros. Se tropeçar, ele levanta, como a Bíblia mesmo diz, com relação àqueles que ele atende. Deus não abandona os seus. Deixa a gente entrar, às vezes, em alguma confusão na cabeça, dúvida, deixa. Entrar em briga que não devia ter entrado e de uma maneira errada, deixa. Deixa publicar um livro para depois eu mudar de ideia, deixa. Mas está sincero? Está dizendo o que você pensa? E o que você pensa é fruto de um estudo à base de oração e de muita seriedade na sua vida cristã? Vai em frente, meu irmão ou minha irmã. Vai em frente. E tenha cuidado com quem não é. Jesus Cristo. Só Ele merece confiança 100% entre os seres humanos. Além disso, Ele é um ser divino também, mas é ser humano. Então, a minha afirmação está correta. Só Ele merece confiança total. Não confie em mim de uma maneira plena. Não confie em ninguém de uma maneira plena. Pode ser Spurgeon, pode ser Agostinho, pode ser Calvino, pode ser Lutero, pode ser Melanchthon, pode ser quem você imaginar. Não faça isso. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esta pregação, como diriam os termos técnicos, extemporânea, ou seja, sem estar seguindo um roteiro, que eu saí totalmente. Acho que comecei falando em C.S. Lewis, um homem que muitíssimo tem feito a favor do cristianismo, e muito tem causado também motivos para dúvidas, questionamentos, inclusive ao se identificar muito com o catolicismo romano, mesmo depois de convertido, e muitas coisas ali que eu acho que o crente deve ter cuidado. Se ele está ao teu lado aí no céu ou não, não sei, provavelmente está sim, mas isso não nos importa, porque não nos compete. Mas nos importa sim julgar o que ele escreveu. Tomando apenas como exemplo, depois eu falei de vários outros, e até mim próprio, embora não seja nenhuma luminar, como esses homens que eu citei, mas estou pregando há muito tempo, influenciando pessoas, poucas pessoas, mas estou.
divulgando as pregações. Então, que eu próprio tenha esse cuidado de discernir entre uma coisa e outra, e que fiquemos agarrados na tua palavra, e que o povo ao qual eu me dirijo constantemente como pastor, teu povo, seja orientado corretamente. E busquem mais na fonte. Aquele que vai na tua palavra consegue, muitas vezes, com uma facilidade enorme, cheirar no ar um mau cheiro de heresia, de desvio, cheiro no ar. Como alguém que tem uma narina muito bem exercitada e de longe está sentindo um mau cheiro. Ou um ouvido arranhando na harmonia da tua palavra. Então, não há leitura suficiente para causar alguém para chegar nesse ponto. Nem desejo simplesmente, mas sim uma comunhão real contigo. Uma comunhão traduzida em horas e horas, meditando, pensando, orando, coisa que o ser humano hoje, em média, tem muito pouco tempo, disposição e largueza até mesmo mental para fazer isso. E acaba tendo pouca largueza espiritual. Tem misericórdia deste povo, de nós todos, nos ajuda a passar como águia, batendo asas lá por cima, numa situação terrível, ante um povo perdido, a maioria, mundo pervertido, como a tua palavra chama. Então, nos ajuda a escolher o melhor caminho, que é conhecer mais e mais o Senhor Jesus Cristo. Quem vê a mim, vê o Pai, disse ele. Então, conhecendo mais e mais a ti, ó Pai. Tudo isso na orientação do teu Espírito Santo. Tem misericórdia de nós e que nossa igreja possa brilhar cada vez mais com uma luz que te agrada e que ilumina e salga o mundo, além de luz, sal da terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu te peço e te agradeço. Amém.